Hoje, em nosso programa Reviver, vamos mostrar um pouco das experiências de voluntários da Fazenda da Esperança. Alguns já não fazem parte de nossa família, mas servem como exemplo para aqueles que desejam conhecer uma obra de Deus que tem como carisma a esperança. No final, Ricardinho, que está conosco até hoje, conta um pouco de sua experiência. Você vai assistir agora mais um programa Fazendo Esperança. A história da recuperação de jovens através da Palavra de Deus e do trabalho na Fazenda da Esperança. Num dos programas anteriores da Fazenda, a gente falou sobre os voluntários, mas hoje a gente pensou em insistir nesse assunto. Porque é tão importante a presença desses jovens, dessas famílias, dessas pessoas adultas no meio dos jovens. Deus chama de todas as realidades, chama por diversos motivos as pessoas, às vezes até por curiosidade, para vir conviver na fazenda. E aqui muitos descobrem a sua vocação, uma vocação de viver gratuitamente, totalitariamente no meio desses jovens, fazendo as mesmas atividades que os jovens, trabalhando junto, cada dia vivendo a palavra, como eles fazem, a gente descobre um sentido para a nossa vida. Cada um veio de algum lugar, cada um descobriu de alguma forma e cada um faz uma caminhada diferente. É bonito escutar a história desses jovens que deixam tudo para viver essa vida, para atender um chamado de Deus e para se doar a esses jovens que precisam tanto de uma família. Nós somos as famílias desses jovens enquanto eles estão aqui. E também das famílias deles, de todas as pessoas que visitam, de todas as pessoas que vivem aqui. Nós vivemos de uma forma muito simples. Comemos com eles, dormimos, conversamos, trabalhamos. Da mesma forma que eles vivem, nós vivemos também. E com a nossa alegria, com a nossa felicidade, a gente forma uma família e faz com que eles se sintam bem, com que eles também descubram a simplicidade dessa conversão a Deus. Estamos aqui em Moscou, na Rússia. O programa Fazendo Esperança hoje quer continuar com você aqui na Alemanha. Acredito na palavra de Deus. Aconteceu de ser levado para as Filipinas. Reconheci as fazendas. Dessa vez, em terras paraguaias. Que essa fazenda é uma bênção para o nosso país. Moças e rapazes que tomaram essa decisão, escondidamente viver nas fazendas no meio dos jovens para garantir a presença de Deus que recupera. Por uma longa data eu participei do movimento dos focolares. E nós vimos fazer curso de formação na época em São Paulo, na Mariápolis Araceli, na época que hoje era Mariápolis Gineta. E nessa época eu conheci então os seminaristas na época, o padre Anderson, o Luiz, e foi o padre Luiz que me apresentou a fazenda, né? E Deus da época, quando eu conheci, que ele me falou do projeto, que ele morava dentro da fazenda, eu fiquei apaixonado pela ideia do trabalho da fazenda, né? Depois foi alimentando isso no meu coração, né? Mas a gente sempre tem aquela questão da família, do trabalho, né? E um dia eu tomei coragem de fazer uma experiência na fazenda de Casca, no Rio Grande do Sul. No meu coração tinha muito isso de fazer uma experiência no máximo 3 meses, né? E fui, arrumei minhas coisas e fui morar na fazenda do Rio Grande do Sul. Só que lá eu morei, acredito que 8 meses eu morei lá. E foi na época que foi começada a fazenda de Rio Brilhante. Eu fui convidado a fazer missão
no Mato Grosso do Sul, na fazenda de Rio Brilhante. E aí eu fui fazer a missão e me apaixonei por Rio Brilhante, né, pela fazenda, a ideia de começar um trabalho e tudo mais. E fiquei morando, aí na época fiquei morando em Rio Brilhante. Depois surgiu a vontade de trabalhar na fazenda, eu comecei com o trabalho primeiro, mas depois eu via as triagens e queria participar das triagens. Então isso me motivou, porque eu via os meninos e as meninas quando entravam, eram uma coisa e depois de alguns meses eram outras pessoas. E eu queria ter essa mudança na minha vida. E eu tinha uma necessidade de fazer alguma coisa por outra pessoa. Não sabia o quê, né? Não imaginava o quê. Tanto é que quando eu vim para a fazenda, eu não imaginava que houvesse uma fazenda de recuperação, né? Que recuperasse drogado, álcool. Nunca me envolvi com isso, graças a Deus, né? Mas vim para fazer uma experiência, né? Como voluntário, e fiquei. Né? Me envolvi de uma maneira tal que durante 2 anos morei junto com os meninos, trabalhando com ele, participando toda a vida dele, né? Dentro da fazenda, né? Isso comecei em Garanhuns, em Pernambuco, e em 96 de janeiro eu vim para Guaratinguetá. E aí qual que foi a minha surpresa, que eu fui fisgada justamente por aquele encontro que eu não estava dando nada por ele, né? Que foi de encontrar os jovens da fazenda, porque assim eu me apaixonei e comecei assim a rezar com toda a firmeza todos os dias por eles, né? E achei que era só isso, né, até então. Depois a gente, com a continuação e visitas na fazenda, que eu descobri que não era só rezar por eles que eu devia, né? Então eu fiquei lá 3 meses, que era o tempo máximo que eu podia ficar, e depois não tive mais coragem de voltar, né? Apesar de ficar dividida, de saber que eu poderia depois com a experiência, com a vida das meninas que me encantou bastante, eu achei que eu podia tanto voltar quanto ficar. Mas eu pedi para Deus me dar um sinal assim de onde que ele achava que era melhor para mim, né? E ele me mostrou que era na fazenda e eu nunca me arrependi. Então foi assim, olha, um período de muitas graças mesmo, né? Então assim, eu sinto hoje aqui que realmente hoje é a minha casa, né? De novo, né? Começar de novo e viver, né? Eu nunca tive a ideia de vir para a fazenda para ensinar ninguém, porque não tem isso no coração, nem de ajudar, né? Mas de me fazer um com as pessoas. Eu lembro que sempre nas maiores dificuldades que eu tive dentro da fazenda, foram os próprios recuperando assim que me ajudaram. E depois de um tempo eu terminei meus estudos, né? Eu terminei minha faculdade e resolvi fazer 1 ano de experiência na fazenda. Mas 1 ano assim muito breve, eu ia começar 1 ano e terminava assim que completasse. Mas Deus foi fazendo coisas na minha alma que eu ainda não acreditava ou não aceitava muitas vezes. De ver que as experiências que as meninas faziam, aquelas que eram de drogadas, prostitutas, né, as marginalizadas, eu era pior do que elas. Por quê? Porque eu tinha vícios da alma, como orgulho, egoísmo, prepotência, me achava melhor que as pessoas, achava que eu era perfeita. Porque você não era uma delas? Porque eu não era uma delas, eu nunca tinha experimentado droga, apesar de oportunidades eu ter tido de ter experimentado e não experimentei, de não ter vivido a vida que elas viveram. A gente vê eles como chegam no dia da entrevista e depois de 1 ano como eles saem, né, mudado fisicamente e principalmente no interior dele, né, na parte espiritual, né? A maioria vem conhecer Deus na fazenda, né? Isso é muito importante. E o que gratifica a gente é isso, né? É ver essa mudança neles, é a gratificação nossa, né? É Deus que existe na fazenda, né? Ele é passado para os meninos na convivência, né? Na convivência cristã, porque não é só o catolicismo, mas outras religiões, né? E esse Deus é passado na convivência diária com os meninos, né? Tanto no trabalho quanto na convivência das casas, né? E na espiritualidade normal. Até que eu recebi uma triagem, né, uma turma de 5 jovens, e eu sofria muito porque eu amava demais as meninas e elas não sentiam o meu amor, elas não sentiam que eu dava vida por elas, que eu queria o bem delas. Até que essa turma chegou e elas gostavam muito de jogar vôlei, e elas eram só 5. E eu não jogo bola pra nada no mundo, né?
Aí eu comecei a jogar com elas, né? E foi assim, a primeira vez que eu experimentei a alegria de entrar na delas, porque até então eu estava do outro lado, eu achava que eu estava lá só para ajudar com aquilo que eu sabia, né? E foi elas que me ensinaram que eu tinha que entrar na delas, né? Fazer aquilo que São Paulo dizia, né? Que tem que se tornar fraco com os fracos. De todas as fazendas onde eu posso andar, eu chego e estou em casa, né? Eu tenho irmãos, irmãs e pais e mães, mais do que o Evangelho prometeu, né? Porque já tem mais de 100. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Não, então, eu levava a vida como pessoa assim, normal, né? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde de São Paulo, né? Funcionário público, tinha terminado os estudos, só que sempre tinha essa dúvida no meu coração sobre a questão da vocação, né? Que eu sentia assim que algo, Deus me chamava para uma realidade mais forte, né? Eu não sentia assim um chamado para o casamento, né? Mas tinha muito desejo assim, de viver em comunidade, né? Então, só que não sabia onde, e fui descobrindo isso com o tempo, né? E como eu já conhecia a experiência da fazenda, e daí decidi fazer a primeira experiência na fazenda, e isso foi em 1990, né? Existe essa realidade assim daqueles que assumem uma experiência assim de conviver junto com os jovens da fazenda, né? Aí depois, com o passar do tempo, há necessidade deles ajudarem na constituição de uma realidade que vá ajudando a manter essa presença de Jesus em meio na fazenda, né? Então a gente começa a residir numa casa junto com outros que também sentem esse desejo no coração de seguir essa vida para frente, né? Para justamente poder garantir essa presença de Jesus em meio na fazenda, né? Junto com os internos, né? Mas a gente vive 24 horas com eles, né? Então sempre estamos juntos, é como se fosse uma família, o pai e a mãe, né? Conhece a realidade dos filhos, né? Sabe os desejos que os filhos têm, os anseios, dificuldades, alegria, tristeza, né? E como a gente está morando junto com eles, né? Só muda de tá na mesma casa, mas muda de quarto, digamos assim, né? Eu soube da fazenda através das irmãs franciscanas da Alemanha, que eu moro muito perto. Eu ouvi elas contando e achei muito interessante e queria fazer uma experiência aqui no Brasil. Eu passei um ano aqui, isso foi 99 e 2000. Depois eu fui para a Fazenda da Alemanha. Abriu lá o Centro Feminino no ano 2000. Eu fiquei mais 6 meses lá. Depois eu fui para casa, queria assumir a minha vida lá fora. Só que nesse tempo eu descobri que tudo o que eu pensei que era importante para mim, o meu trabalho, o meu apartamento, as minhas liberdades, não tem valor. E que tudo o que eu aprendi na fazenda, essa vida que eu conheci lá, me dá muito mais felicidade que as coisas de fora. E o Dom Mário me propôs ir para a fazenda para passar 2 meses. Né? E quando passasse esses 2 meses, aí eu voltaria e começaria meus estudos. 2 meses foram esses que fez 3 anos que eu estou na fazenda. E agora eu estou fazendo o 1º ano de filosofia, né? Concluí e vou fazer o 2º ano de filosofia.
E quando eu tinha 17 anos, eu sentia assim, um desejo muito grande de ser missionária, de viver para o outro. Não sabia de que forma. Comecei a trabalhar na tesouraria, fazia todo o trabalho, a movimentação de banco. Gostava muito do que eu fazia e tudo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu conhecia um pouco a realidade da fazenda, o trabalho que se fazia aqui. Eu achava que era quase que impossível viver uma vida dentro da fazenda e deixar tudo que eu já tinha construído. Na época eu estudava e tudo. Eu pedi para fazer uma experiência dentro da fazenda. Concluí os 6 meses e pedi para ficar mais 6. Quando completei 1 ano, eu pedi para fazer uma experiência mesmo diretamente com as meninas. Daí eu já quis deixar tudo. E conversei com meus familiares que no momento todos recusaram essa ideia, né? Meu pai havia falecido e eu estava quase como arrimo, apesar de vir de uma família muito grande, nós somos em 13 irmãos. Mas havia uma resistência e um apego muito grande deles, né? E eu naturalmente assumi também essa necessidade de ajudá-los, de estar com eles e que talvez não fosse possível. E esse namoro com a fazenda não foi fácil, durou mais 4 anos e em 95 eu fiz a primeira experiência mais profunda com a fazenda. Eu fiquei 6 meses na fazenda, pedi licença do meu trabalho, fiquei 6 meses. E durante esses 6 meses eu fui me redescobrindo também. Fui descobrindo a minha vocação, mas também tudo aquilo que ainda me prendia lá fora. O meu trabalho, todas as minhas conquistas, a minha família. E aí em dezembro eu retornei para casa, com o coração assim muito triste, imaginando que talvez tivesse terminado ali um sonho. Mas quando eu cheguei em casa eu percebi que este sonho começava a ser... voltava de uma forma assim muito ativa. Então tudo aquilo que eu havia alimentado durante esse período que eu tinha ficado na fazenda, voltava de uma forma muito latente. Então eu descobria que ali estava a resposta de Deus para todos os meus questionamentos. Eu venho de uma família católica, eu sempre fui para a igreja, participei das coisas da paróquia. Mas o que significa de viver mesmo a palavra que pode mudar na vida das pessoas, eu não sabia. E de ver isso, de acompanhar as meninas no início até o final, isso é incrível. Eu acredito que até os 3 primeiros meses foram fáceis, né? Depois eu comecei a coordenar, então ficava um pouco difícil, porque quando eu cobrava as coisas aos meninos, ele dizia que eu não entendia, porque eu nunca tinha usado droga, porque eu nunca tinha bebido, então eu jamais iria entender ele. Para que eu entendesse, eu deveria ser igual a eles, né? Me via forte assim uma frase do Evangelho que até hoje eu carrego comigo, né? Aquele que não tem coragem de deixar pai, mãe, trabalho, irmão, tudo pelo reino de Deus, esse não é digno de mim. E isso aí me ajudou muito a fazer essa experiência. Porque vindo de família pobre, como eu vim, e ter assim conseguido conquistar um espaço na sociedade, conquistar um espaço profissional, um respeito pelo meu trabalho, eu achava que era muito difícil. Ter passado muitas dificuldades e agora ir para a fazenda, aquelas dúvidas, né? É muito mais fácil. Nesse período eu já não era mais professor, eu já era o diretor da escola, né? Então era fácil assim. É mais fácil fazer um diretor do que fazer um voluntário. Porque para ser voluntário era preciso que a gente tivesse uma caminhada. E essa caminhada eu estava percorrendo, né? E aí eu pude perceber, eu estou realmente trilhando o caminho certo, né? E aos poucos eu percebi que toda essa minha preocupação tinha ido embora. Mas para mim uma experiência assim muito difícil, nem mesmo também minha família entendia o porquê passar 2 anos sem estudar, né? Foi isso, de concreto mesmo, foi ter que renunciar aos meus estudos para fazer uma experiência mesmo concreta com os meninos, junto dos meninos. Eu não fui diferente com eles em momento algum, quando era para trabalhar estava junto, quando era para brincar estava junto, quando era para se divertir, para sair para algum passeio estava... Como hoje? Como hoje. Depois de 3 anos é o primeiro que eu faço, assim. Mas com certeza eu tenho uma plena convicção de que foi para o meu crescimento, né? Não tenho dúvida disso.
Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Inicialmente, com 20 anos de idade, como todo jovem, eu estava à procura de qual seria o meu caminho. Mas foi uma frase do Evangelho, uma frase de São João, comentada por Chiara, que me fez entender que eu descobriria qual seria também a minha vocação. Aquela frase de São João: a quem me ama, eu me manifestarei. Ou seja, quando nós iniciamos essa experiência com os 7 primeiros jovens daquela esquina que se drogavam, depois mais outros 2 voluntários que começaram junto comigo a vivermos junto com esses jovens, nós fizemos um pacto entre nós de que se nós amássemos Deus, Jesus, nesses jovens que viviam conosco, Ele se encarregaria de nos demonstrar qual que seria o nosso caminho no futuro. E assim aconteceu. Depois de 7 anos que nós nos deixamos apaixonar por essa experiência de vivermos com Deus na casa, com esses jovens, todos nós 3, o Ferdi, o Sérgio e eu, descobrimos qual seria o nosso caminho também do ponto de vista vocacional. Eu entendi que eu poderia me consagrar a Deus vivendo 24 horas plenamente aqui na Fazenda da Esperança. O Sérgio descobriu o seu caminho de consagração também a Deus no Movimentos Focolares, como focolarino. E o Ferdi descobriu a sua vocação, permanecendo no mundo como casado, e voltou para a Alemanha. Ele era da Alemanha, mas viu a manifestação de Deus também, encontrando aquela jovem que ele sempre sonhou e que podia condividir os mesmos ideais que sempre ele teve de construir um mundo novo, também dentro da família. Eu estou na Fazenda já há 7 anos e para mim, assim, esse chamado que eu senti de Deus, assim, a me colocar a serviço da Fazenda foi, para mim, uma maneira de que me ajudou a me realizar como pessoa. O fato depois de ter surgido essa ideia da questão do sacerdócio e do diaconato agora foi uma ideia que surgiu depois, né? Mas que também, assim, eu vejo assim como se fosse uma forma de completar mais essa maneira de servir a Deus na pessoa daquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia, né? Eu agora guardo tudo que eu aprendi, todos os meus títulos, todas as minhas funções, e eu quero agora fazer uma experiência do nada. É como se eu estivesse começando na triagem, começando a fazer uma experiência como todos os jovens fizeram um dia na Fazenda da Esperança, até para me reencontrar com Deus e descobrir essa belíssima vocação. A minha experiência na Fazenda é aquele sonho que eu tinha há 16 anos, eu acho, já atrás, né? Que eu sonhava em ser missionária, em poder viver diretamente com os pobres. Não sabia que tipo de pobre, mas hoje eu vejo que dentro da Fazenda eu posso viver essa experiência de missionária. Mesmo que eu viva dentro de uma comunidade, eu sei que com as meninas eu posso viver concretamente o Evangelho, não só ensinar para elas o que é viver o Evangelho, mas muito mais viver a minha própria experiência com Deus. Porque eu acredito que mesmo eu, alguns anos atrás, tendo sonhado
em viver uma experiência de missionária, não sabia como fazer uma escolha de Deus, e que eu posso hoje fazer essa escolha de uma forma muito concreta, vivendo sim o Evangelho, principalmente com cada recuperanda, cada pessoa, cada menina que passa por mim, eu posso concretamente viver esse amor. E hoje sem esperar nada, porque eu vejo que muitas meninas que passaram por mim ou que estão comigo, eu nem sempre tenho resultados. Eu não posso esperar nada delas, mas a única coisa que eu espero é que se ela viver comigo um dia, ou se viver 1 minuto, seja lá o tempo que for, nesse momento presente eu posso amá-la concretamente. Então, para mim, eu me sinto plenamente realizada dentro da fazenda e percebo que aqui eu posso viver aquele sonho que eu tinha na minha adolescência. A minha aproximação com a fazenda começou alguns anos atrás, onde eu encontrava muitos os responsáveis da fazenda, nós íamos fazer formação junto, na Centro Mariápolis, e eu me encantava assim como a forma como eles falavam, da forma como eles trabalhavam na Fazenda da Esperança, né? Eles eram um grupo de voluntários, seminaristas, os próprios fundadores. E sempre me chamou muito a atenção essa forma bonita desse trabalho, né, de viver junto no meio dos jovens, né, e ser esse sinal, né, de esperança para eles, né. Então eu um dia vim também fazer parte desse grupo, né. E como voluntário dentro dessa obra, assim, a gente vê assim que tem muito espaço para todo mundo, né. Em todos os lugares, de várias maneiras, as pessoas podem aderir a esse carisma e também fazer parte como voluntário, né? E nesses últimos anos tem crescido muito esse voluntário externo, né? Que conhece a obra e que muitos vêm fazer esse voluntário dentro da Fazenda da Esperança, outros também aderem como voluntário externo, ajudam quando podem e vêm e se envolvem nesse trabalho de voluntário. Mas isso é muito bonito, porque é um campo que tem para todas as vocações, né? Tem o trabalho com criança, tem o trabalho com adulto, né? Tem o trabalho com as famílias. Então é um campo bem amplo, onde tem trabalho para muita gente, né? Então o que eu percebo isso é porque o voluntário, quando ele chega e entra nessa vida da Fazenda da Esperança, né? Ele se realiza, porque ele está ajudando a cuidar de pessoas que a sociedade não olha mais, né? Então, eu acredito assim que é um campo onde a gente pode atuar muito e fazer aquilo que Deus nos pede no tempo de hoje, né? Ir atrás daqueles que são marginalizados, né? Então, a gente precisa realmente fazer isso, né? De acolher essas pessoas que também vêm e têm no coração a vontade de ajudar essa obra. A gente tem diversas etapas do voluntariado, né? Quando eu cheguei na fazenda, eu era um acolhido. Primeiro ano eu fui um acolhido. E foi muito bom, porque eu aprendi com os jovens em recuperação. Os jovens sempre nos ensinam, sempre nos ajudam. E como a gente fala, né, que eles são a nossa... agora fugiu a palavra. Referência, coisa assim, inspiração. Os jovens, eles são a nossa inspiração, né? É por eles que a gente está aqui. Então, eles vão sempre nos atualizando, né? Em todos os tempos eles nos atualizam. Então, em cada tempo a gente faz coisas diferentes, mas no mesmo sentido, né? A gente vai crescendo em responsabilidade, podemos dizer assim. E quando a gente começa a acompanhar outras pessoas, né? Porque com o tempo a gente adquire experiência e vai acompanhando outros voluntários. Então a gente vê, por exemplo, através da Escola de Comunhão, que é uma escola nossa que forma pessoas para o carisma da esperança, ou as escolas missionárias, a gente, com a nossa experiência, a gente consegue ajudá-los também a fazer a missão de uma forma diferente, né? De ajudá-los e prepará-los mais para a missão, né?
Então hoje, com o passar dos anos, a gente percebe assim, que a gente está mais nesse processo de ajudar a formar os novos que estão chegando. Porque graças a Deus tem um grupo muito bom de pessoas jovens que estão vindo atrás da gente e realmente estão assumindo com responsabilidade essa obra e levar esse carisma para frente. Vocês assistiram o programa, acompanharam o que Deus faz na alma de uma pessoa que se coloca à disposição. Essa é a nossa vida. Uma vida simples, uma vida autêntica, uma vida de uma escolha radical de Deus. Cada pessoa sente um chamado de Deus para uma vida de família, para uma vida de doação. E em todos os lugares precisa de pessoas que possam deixar tudo e viver por um ideal. Se você sente no coração uma semente desse chamado, venha conhecer, venha viver conosco. Muito ainda pode ser feito pela Fazenda, também por outras obras, se muitas pessoas também responderem um chamado de Deus. E é um chamado, em primeiro lugar, para uma felicidade, mesmo que a gente enfrenta dores, enfrenta desafios, mas é uma felicidade, é uma vida diferente, é uma vida autêntica, é uma vida para Deus. E até o próximo programa Fazendo Esperança.